Graça e paz, irmãos. Mais um dia nos encontramos para ler a palavra de Deus. Hoje, em especial, estaremos lendo capítulos 5, 6, 7 e 8 de 1 de Reis. E estávamos fazendo uma retrospectiva. Estamos há 3 meses lendo as Escrituras. Completamos ontem 90 dias de leitura e já lemos 10 livros da Bíblia. Então, é muito bom a gente olhar para trás e ver que nós já percorremos um bom caminho. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse caminho, esperando que nos próximos 3 meses leiamos mais 10 ou mais livros da Bíblia. Alguns livros são menores que os outros e isso compensa, mas vamos continuar nessa jornada. Então vamos ler conosco hoje. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 5, e vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito: E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Hirão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas de seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, que os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos, conforme a tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandastes dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros, acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito. E houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, e o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita, e edificou em redor da parede da casa câmaras,
em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. Assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizeram encostos, para não travarem das paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. À porta da câmara do meio estava a banda direita da casa, aí por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras, a toda a casa. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo maior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Por dentro da casa interior preparou o oráculo, para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que havia diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e do mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs esses querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as suas asas, as asas de madeira, que a asa de um tocava a parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma a outra. E cobriu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora, e a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, e vergas com ombreiras faziam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram da madeira oleária, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas
os quais cobriu de ouro também, estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira oleária, da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. E no ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 de cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte à outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima, sobre as pedras finas, lavradas segundo as medidas, e cedros. E era o pátio grande em redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão e mandou trazer Airão de Tiro. E era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também o fez no outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios de um pórtico,
de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também defronte e em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romães em fileiras em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sob a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto. E um cordão de 30 côvados o cingia em redor, e por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercaram aquele mar de redor, em redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição, e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra de borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura, e esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam dentre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima. E depois dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos, da banda de cada uma das junturas, e a sua boca estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra de base, de côvado e meio. Também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas e não redondas, e as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio, e era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas, e os seus cubos e os seus raios, todos eram fundidos, e havia 4 ombros dos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas, e nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas em redor. Conforme a esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias, e as pás, e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam
em cima das colunas, juntamente com 10 bases e as 10 pias sobre as suas bases, como também um mar, e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos estes vasos que irão para o rei Salomão, que irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zardã, e deixou Salomão de pesar todos os vasos pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso de cobre. Também fez Salomão todos os vasos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre o qual estavam os pães da proposição e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espervitadores também de ouro, como também as taças e os apagadores e as bacias e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os vasos, e pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8. Então congregou Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se ajuntaram na festa ao rei Salomão no mês de Atanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os vasos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima, e os sacerdotes e os levitas, os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as suas asas sobre o lugar da arca, e cobriam os querubins a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a sua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi meu pai propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste em teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizestes em propor no teu coração. Todavia tu não edificarás essa casa,
Porém teu filho, que sair dos teus lombos, edificará a casa, esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali lugar para a sua arca, em que está o concerto que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que andam em todo o seu com todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhes disseras, porque com a tua boca dissestes e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que ele falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que os teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai, mas na verdade habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa e sobre este lugar, do qual dissestes: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e puserem sobre ele juramento para o ajuntarem, e vier a juramento diante do teu altar nessa casa, ouve tu então nos céus, e obra e julga a teus servos, condenando ao injusto e fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se converterem a ti, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nessa casa, ouve tu então dos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, orarem nesse lugar e confessarem o seu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste a teu povo por herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhoto e pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos do homem, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. E também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo quanto o estrangeiro a ti clamar,
a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que eu tenho edificado. E quando teu povo sair à guerra contra o inimigo, pelo caminho porque os enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegesses e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares na mão do inimigo, para que os que os cativarem os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro suplicando, dizendo: pecamos e perversamente obramos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra dos seus inimigos que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da sua terra que deste aos seus pais, para essa cidade que elegeste, para essa casa que edifiquei o teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativo, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvirdes em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tirastes os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, e pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que te deu repouso do seu que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. E o Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais. Não nos desampare, não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor, e ofereceu Salomão um sacrifício pacífico que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e gozosos de coração,
por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Então, terminamos a leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulo 9, 10, 11 e 12. Então, que Deus te abençoe nesse dia e vamos continuar perseverando na nossa jornada de campanha de leitura bíblica em um ano. Deus abençoe.